Que Deus abençoe, meus amados irmãos. É mais uma ocasião de falarmos de Jesus, de falarmos da graça de Deus, de falarmos da bondade de Deus, de falarmos do poder de Deus e de falarmos da misericórdia de Deus e de tudo que é de Deus. Porque Deus é a vida e Deus é a fonte da vida. Querendo então falar da palavra de Deus, eu creio que isto alegra cada cristão, cada crente. E neste momento eu quero tomar uma escritura da Bíblia. Podia até ter tomado uma ou outra, porque quero falar de um tema ligado ao que estamos a viver hoje. E assim eu quero tomar Provérbios capítulo 18 e vou tomar o versículo 10. E a Bíblia diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Quer dizer que o nome do Senhor é uma torre forte, onde correrá o justo, e ali ele estará em alto retiro, estará protegido. Pensei nesta escritura e em outras para falar da máscara de Deus. Meus amados irmãos, parece-me que isto é bonito. Nós, como pregadores, às vezes encontramos a inspiração em lugares onde talvez a coisa não parece muito normal. A coisa parece mesmo incomum. Mas eu quero mesmo falar da máscara de Deus. Eu estou a olhar para a situação na terra inteira, no mundo inteiro, com exceção de algumas regiões, com exceção de alguns países, mas é praticamente o mundo inteiro de máscara. Pessoas usando máscaras. Eu mesmo estou usando máscara. E é uma boa coisa. É um conselho vindo de todo lado. Lave as mãos, fique em casa. Quando sair, usa máscara. E isto é para quê? É para proteção. É para que você seja protegido. É para que eu seja protegido. Porque há um vírus que pode me matar. E com esta máscara eu fico protegido. E então, meus amados irmãos, pensando nesta máscara que hoje os homens estão a usar na terra inteira, no mundo inteiro, para se proteger ou para proteger o corpo daquilo que se chama morte, por causa de um vírus que está circulando pelo mundo e que é altamente mortífero. Meus amados irmãos, e esta máscara já protegeu muita gente. E eu penso que talvez tivesse passado por alguém com que conversei e que esta pessoa talvez estava contaminado e esta máscara me protegeu. E eu estava pensando que existe uma máscara de Deus que também protege os filhos de Deus. Existe uma máscara de Deus que protege, que pode proteger os filhos de Deus. Então, pensando nisto, fui cair nessa escritura. Eu creio que um outro pregador, pensando também isto, tomará uma outra escritura como base da sua pequena mensagem. Então eu tomei esta pequena escritura para falar da máscara de Deus. Afinal de contas, há uma doença, há um vírus, uma doença chamada Covid-19, há um vírus chamado coronavírus que está a assolar o mundo e a matar. E os homens então foram pensando em como podem se proteger deste vírus, em como podem se proteger desta doença. Médicos, enfermeiros, professores, alunos, trabalhadores, por todo lado, camponeses, taxistas e toda a gente de máscara. Todos nós de máscara, porque queremos ser protegidos desta doença. Porque não quero perder a vida agora. Eu quero viver mais tempo
Eu quero poder criar mais os meus filhos, ver cada um deles terminar a universidade. Eu quero viver mais para poder realizar os sonhos da minha vida, os meus sonhos. Então eu procuro me proteger. Então, meus amados irmãos, quero então vos mostrar do lado espiritual que realmente há um vírus que entrou na terra e Deus deu uma máscara para a proteção de cada filho de Deus. Este vírus mata a alma. Este vírus destrói o homem. Este vírus te mata realmente. Mata o homem interior e acaba por destruir o homem exterior. E então, para te contar a história deste vírus, nós temos o coronavírus, ou o novo coronavírus, que é chamado Covid-19. Desde 2019 apareceu este vírus para destruir o mundo inteiro e se alastrou agora por todo lado. Em Angola já temos 2 mortos e tanta gente contaminada. Mas, meus irmãos, eu quero vos falar de um vírus que entrou no Jardim do Éden. Este vírus entrou no Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva, que nunca deveriam morrer. Eles deveriam viver eternamente. Mas há um vírus, há um coronavírus que entrou lá e trouxe a morte. E este vírus é o pecado. Este vírus é a desobediência à palavra de Deus. Este vírus é a incredulidade. E isto entrou no Jardim do Éden. É por isso que, quando nós chamamos este aqui, o natural, de Covid-19, eu quero chamar o outro de Covid de todos os tempos, ou de todos os séculos. Desde lá no Jardim do Éden, por causa da desobediência à palavra de Deus, por causa da incredulidade à palavra de Deus. Deus disse ao homem: não comerás da árvore que está no meio do jardim. Mas Satanás, pela serpente, veio e disse ao homem: vocês não morrerão. Deus disse: se comerdes desta árvore, morrereis. Mas Satanás veio e disse: não morrereis. O homem achou que tinha que comer daquela árvore e ali entrou este vírus. E desde que entrou, está assolando o mundo, destruindo, matando almas até o dia de hoje. Oh, meus amados irmãos, quantos foram contaminados por este vírus? Quantos foram contaminados pelo pecado? Quantos morreram em suas almas? Não estou a falar da morte deste corpo. Isto não é nada, mas estou a falar da morte da alma. Oh, meus amados irmãos, e se o homem pensou numa máscara para se proteger deste Covid-19, deste novo coronavírus, Deus não pensará numa máscara, numa maravilhosa máscara para proteger o homem do pecado? Sim, Deus tem uma máscara. Amém. Deus tem uma máscara. Oh, meus amados irmãos, e creio que pela ajuda do Senhor nós estaremos vendo qual é esta máscara que Deus deu aos homens para a sua proteção. Então, nota aí, meus irmãos, este Covid, que é o pecado, a incredulidade, foi Covid 4000 antes de Cristo, no tempo de Noé, quando os homens se comportavam de qualquer maneira. Os filhos de Deus abandonaram as filhas de Deus, que tinham a graça e a misericórdia de Deus, para poderem tomar para si como mulheres as filhas dos homens. E não era casamento, era simplesmente tomar uma mulher na rua. E Deus não se alegrou daquilo. Deus chamou aquilo pecado. Notai no tempo de Lot, quando em Sodoma os homens abandonaram o ritmo, o sistema natural que Deus estabeleceu, em que o homem se casava com a mulher. Eles trocaram, pegaram o vício contra a natureza, e era homem com homem igual, mulher com uma mulher igual. E aquilo trouxe o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Assim como no tempo de Noé. Notai, meus irmãos, a Bíblia nos diz que
as mulheres se tornaram belas. Não era a beleza de Deus, não. É a beleza que os homens fabricam. E aquilo trouxe a prostituição e muita outra coisa que aconteceu no tempo de Noé. E o que é aquilo? Era o tal Covid de todos os tempos. É o pecado, a incredulidade da palavra de Deus. E quantos morreram? Você sabe que no tempo de Lot, você é leitor da Bíblia, você sabe que no tempo de Lot, só 3 pessoas foram salvas. Era Lot e suas 2 filhas. Mesmo a esposa de Lot se tornou uma estátua de sal. Por quê? Este vírus lhe pegou também. E pegou toda a gente de Sodoma e que o fogo os matou todos. Foi assim que aconteceu no tempo de Noé. Que este vírus pegou a gente e eles se tornaram maus, maliciosos. Ninguém tinha amor pelo outro. Oh, meus amados irmãos, você tinha que ver a cena, o que se passava naquele tempo com este vírus, a incredulidade, a desobediência à palavra de Deus. E o que é que isso trouxe? O dilúvio que matou muita gente. Sim, meus amados irmãos, quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, Deus pôs o homem numa proteção, num cerco de proteção. Deus pôs esta máscara. E sabe o que é? A palavra de Deus. Deus pôs os seus filhos naquele muro de proteção, a palavra de Deus. E enquanto eles comiam a palavra de Deus e tinham fé na palavra de Deus, eles viviam. Mas no dia que eles pensaram em tomar um outro caminho, que eles pensaram em tomar uma outra coisa, ali a morte entrou. Oh, meus amados irmãos, por quê? Porque a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não pode mentir, a palavra de Deus é a verdade. E agora notai, nós lemos aqui na nossa famosa escritura: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O que é esta proteção, meus amados irmãos? O que é esta máscara de Deus? É o nome do Senhor. O nome do Senhor é a máscara para os filhos de Deus hoje. E você vai entender que isto vai mais além, porque João, ao escrever o livro de Apocalipse, ele vai nos tomar aqui algo que será de grande bênção. Eu encontrei algo aqui eu tomei algo, penso que é em João capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. E a Bíblia nos diz assim, do versículo 11 até o versículo 13. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Agora veja, aqui em Provérbios capítulo 18, nos diz que o nome do Senhor é uma torre forte. E aqui, a Bíblia nos diz que ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Amém. Notai, meus irmãos, o nome do Senhor é a torre forte, é a máscara. E o nome do Senhor é a palavra de Deus. Oh, meus amados irmãos, que coisa! Caros filhos de Deus, a máscara de Deus é a palavra de Deus. Enquanto Eva e Adão estavam cobertos da palavra de Deus, velados pela palavra de Deus, aquele vírus que se chama o pecado nunca podia lhes pegar. Mas quando Eva saiu do cerco, quando ele abandonou aquele cerco onde Deus lhes pôs, que é a palavra de Deus, Eva pecou. O vírus lhe pegou. E todo crente que sai da palavra de Deus, este vírus te pegará. Este vírus te pegará. Meu amado irmão, é exatamente assim que as coisas são. Todo filho de Deus. É por isso, eis o conselho de Deus. Fica em casa.
exatamente como hoje, fica em casa. O conselho que nós temos, eu quero tomar o natural, o que nós vivemos hoje, para levar depois aquilo no lado espiritual. Fica em casa. É o conselho que estamos a ter de todo lado. E eu quero te dizer, meu amado irmão, fica na palavra de Deus. Fica na palavra de Deus. E se você estiver na palavra de Deus, o vírus não te pegará. Não, meu amado irmão. Fica na palavra de Deus. E este vírus, o pecado, não te pegará. Enquanto você tiver fé na palavra de Deus, enquanto você tiver fé no que Deus diz, a graça de Deus te cobrirá. A mão de Deus cuidará de ti. Sim, meus amados irmãos. Fica na palavra de Deus. Fica na palavra de Deus. Ainda que te zombam, ainda que te chamam de todos os nomes, fica, permaneça na palavra de Deus. Ou se Adão e Eva permanecessem na palavra de Deus, nós não teríamos tudo que temos hoje. Não teríamos cemitério nenhum. Não teremos cemitério nenhum, meus irmãos. Não teríamos hospital nenhum hoje, se Adão e Eva permanecessem na palavra de Deus. É por isso, escute o conselho de Deus. Fica na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nome do Senhor. E você verá que ali você será sempre protegido, sempre guardado. Porque na verdade, mesmo com o vírus que temos hoje, não há maior remédio do que ficar em casa. Não há maior proteção do que ficar em casa. Oh, meus amados irmãos, então fica na palavra de Deus. E se você nunca entrou na palavra de Deus, então te suplico, meu amado irmão, entra na palavra de Deus. Arrepende-te de todos os teus pecados e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados, e receberás o dom do Espírito Santo. E vais entender também, enquanto avançamos, que o Espírito Santo é a máscara de Deus, porque estamos a falar de proteção. Oh, meus amados irmãos, o Espírito Santo é a proteção. O Espírito Santo é a máscara de Deus. Sim, meus amados irmãos, é uma verdade. O nosso profeta da era, William Marion Branham, no dia 16 de dezembro de 1959, quando ele prega o que é o Espírito Santo, ele diz isto aqui, no parágrafo 51. Isto é o que é o Espírito Santo. É a tua segurança, é a tua proteção. Amém. Então veja, meu irmão, arrependei-vos, sejais batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é isto? É a nossa proteção. O Espírito Santo é a proteção dos filhos de Deus. E como podes o receber? Aquele que crer e for batizado será salvo. É a palavra de Deus. Arrependei-vos, sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. O Espírito Santo é o que Deus dá a todo aquele que crê nele. Isto nunca é dado aos incrédulos. Isto nunca é dado aos que amam o pecado. Não, meus irmãos. O arrependimento te levará a isto. O arrependimento te levará a isto, meu amado irmão. E lembra-te, em Provérbios está escrito: aquele que confessa os seus pecados e os abandona, obtém misericórdia. Mas aquele que os encobre, aquele que quer permanecer neles, aquele que quer os guardar, aquele que acha que é bom viver no pecado, este morrerá. Sim, meus amados irmãos, que Deus nos ajuda. O que é, caros irmãos? Existe uma máscara. Existe uma máscara, a máscara da proteção de Deus. Sim, meus irmãos, e é uma verdade. Oh, que coisa maravilhosa! O nosso profeta, no dia 25 de novembro de 1956, quando ele prega a pregação, um manto usado, ele diz ainda assim, no parágrafo 25: estou tão feliz em termos um abrigo. O nome do Senhor é uma torre poderosa. Os justos que correrem para ela estarão salvos. Amém. Não importa a quantidade de bombas ou quantas coisas que estamos salvos ali. Então o mundo
e o pecador, não tendo este abrigo ou este lugar de segurança, é hora do tremor. Eu creio que se não fosse um cristão, eu ficaria louco ao pensar no que pode acontecer a qualquer hora. E com a casa cheia de criancinhas e tudo mais, eu não saberia o que fazer. Mas estou tão feliz por ficar em pé em minha casa e lhes apresentar um abrigo que bomba alguma poderia jamais tocá-los, ou nada mais, sob as asas protetoras do Senhor Jesus, não pelo poder, nem pela força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Venham, esta é a nossa proteção. Amém. Esta é a nossa proteção. O que é? O nome do Senhor é o verdadeiro abrigo. O nome do Senhor é uma torre forte. A palavra de Deus é a nossa proteção. O Espírito Santo é a nossa proteção. E eu quero te dizer, meu amado irmão, tocar mais alguma coisa que certamente te ajudará. E esta coisa é o sangue de Jesus Cristo. Esta coisa é o sangue de Jesus Cristo. Esta coisa é o sangue de Jesus Cristo. O que, meus irmãos? Você vai entender que tudo isto é a proteção. Escute alguma coisa que a Bíblia diz aqui em João. No livro de João, eu vou tomar o Evangelho de São João. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero aqui pegar o Evangelho de João, logo no seu capítulo 1, e quero aqui pegar o primeiro versículo e ler assim: no princípio era o verbo. E como eu dizia há dias atrás, o verbo não é o verbo ser, o verbo comer, o verbo andar. Não. Aqui o verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não sei se você pegou isto. Amém. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E não só que estava com Deus, mas a palavra era Deus. Esta palavra, que é o nome do Senhor, que é uma torre forte, esta palavra é Deus. Agora veja, se nós formos ao versículo 14 deste mesmo Evangelho de João, nós lemos assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Este verbo se tornou Jesus. O verbo se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. O verbo se tornou carne. O verbo se tornou um homem. E sabe, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo é a palavra de Deus. O seu nome é a torre forte. É a proteção dos filhos de Deus. Porque o nome do Senhor é Jesus Cristo. Amados irmãos, eu sei que nós temos muitos nomes circulando pelo mundo. Temos tantos nomes de pessoas, talvez até de anjos, ou de estrelas, ou de astros, ou de planetas. Mas devo vos dizer que o nome do Senhor de que se fala é o nome de Jesus Cristo. Porque há um só Deus, um só Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo. Meu amado irmão, e Jesus Cristo, para poder proteger os filhos de Deus, para proteger os seus irmãos, Ele deu sua própria vida na cruz do Calvário. Derramou seu sangue, meus amados irmãos. Ele derramou seu sangue. E sabes o que é? Vou-vos mostrar um momento em que a morte deveria tocar toda a gente numa grande nação chamada Egito. E o que foi a proteção para eles? Foi o sangue. Quando eles estavam no Egito, era no tempo de Moisés. Ou quando Moisés desceu lá no Egito para o livramento dos filhos de Israel.
Qual foi a última praga? Foi a morte. Eram no total 10 pragas. E a última praga era a morte. O anjo do Senhor deveria passar para matar todo o primogênito. Nota, nós estamos a falar do vírus que mata. E agora temos aqui a morte. Agora veja, meu irmão. A morte deveria bater o Egito todo. Mas o que acontece? Deus fala com Moisés, o seu profeta, e diz: Moisés, diz aos filhos de Israel que matem a ovelha e que possam aplicar o sangue nas portas, nas vigas das portas, fora das casas, porque eu passarei pela noite e eu matarei. Não terei pena de ninguém. Onde eu ver o sangue, eu passarei por cima. Amém. O sangue foi a proteção dos filhos de Israel lá no Egito. Meus amados irmãos, hoje o sangue de Jesus Cristo é a proteção. E quero te mostrar que aquele cordeiro que eles mataram em cada casa tipificava Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Como foi apresentado por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E agora, o seu sangue vertido na cruz é a proteção do crente, é a proteção do cristão. Amém. É a proteção do crente. Meus amados irmãos, caros filhos de Deus, e isto é a verdade. Oh, que Deus nos ajuda. É por isso que você vê que quando João, em Apocalipse, vai ver o Cordeiro, nesta escritura que nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 19, deixa ver se eu encontro isto rapidamente e você verá que coisa maravilhosa. Aqui, veja então que a Bíblia nos diz assim: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora nota aqui, no versículo 13, a Bíblia nos diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue. É o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amado irmão, meu amado irmão, que Deus nos ajude para que cada um possa usar esta máscara, a máscara divina, diante deste coronavírus, deste Covid de todos os séculos, desde lá do Jardim do Éden, em todos os tempos, o pecado, a incredulidade, a desobediência à palavra de Deus foi matando almas, enviando-os para o inferno. Sim, meus amados irmãos, quero te dizer neste momento: há um céu a ganhar e há um inferno a evitar. Meu amado irmão, eu sei que você pode desprezar isto, e você tem desprezado isto por muito tempo. O que é que isto me faz? O que é que a religião me faz? O que é que o nome de Jesus Cristo me faz? Eu não ganho a minha vida com o nome de Jesus Cristo. Eu tenho X carros no meu quintal, eu tenho os filhos todos formados, eu tenho isto mais aquilo. Não é com a Bíblia, não é com a religião. É verdade. Você pode pensar as coisas desta maneira, ou como diz a Bíblia, ou insensato. Se tu pudesses entender, quero te dizer, meu amado irmão, que há um céu a ganhar e há um inferno a evitar. Quero te dizer, meu amado irmão, há um céu a ganhar e há um inferno a evitar. Oh, meu irmão, eu estou falando para a tua alma, para a salvação e proteção da tua alma. Existe uma máscara de Deus, uma máscara divina, que é o nome do Senhor. Existe uma máscara divina, que é a palavra de Deus. Existe uma máscara divina, que é o Espírito Santo. Existe uma máscara divina, que é o sangue de Jesus Cristo. Sim, meus amados irmãos, notai esta coisa, e é tão séria. Agora, meus irmãos, hoje nós temos muita coisa que se chama palavra de Deus. Alguém fabrica algo, faz a sua teologia, inventa qualquer coisa, põe ali a sua inteligência, põe ali o que ele pensa,
o que é da sua família, o que é da sua tribo, e ele chama aquilo a palavra de Deus. Não é isto. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E ela vai aos profetas. Notai, Jesus Cristo é o verbo que se tornou carne. Ele é a palavra que se tornou carne. Quando Jesus Cristo deveria começar o seu ministério, deveria se manifestar para fazer o trabalho de Deus, a quem ele foi? Ele foi diretamente a João Batista, lá nas águas do Jordão. Por quê? Porque a palavra vai ao profeta. E hoje, em todos os tempos foi assim. Leia a tua Bíblia, leia Ezequiel. Como é que a palavra veio ao profeta? Filho do homem, profetiza. A palavra veio a Jeremias, filho do homem, profetiza. Hoje, a palavra de Deus veio ao profeta William Marion Branham. Vos falo em nome de Jesus Cristo. E é uma verdade. E quero te dizer que esta palavra é a proteção. Esta palavra é a máscara de Deus. Tua alma não será ferida pelo pecado, pela incredulidade. Tua alma não será destruída. Sim, meus amados irmãos, te falo em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, isto é a verdade. Então é para dizer que neste momento, meus irmãos, é bom que você use esta máscara. Quando você põe a sua máscara contra o Covid-19, esteja certo que você usa também a máscara da palavra de Deus, a máscara do nome do Senhor. A Bíblia diz, aquele que invoca o nome do Senhor, que ele se separa da iniquidade. Esteja seguro que você está usando esta máscara, que é a palavra de Deus. Esta máscara que é a mensagem do teu dia. Estou tão feliz, como diz o profeta, onde nós lemos, se eu não fosse cristão, eu seria miserável. Mas eu estou tão feliz porque eu tenho um abrigo. E este abrigo é o nome do Senhor. Este abrigo é a palavra de Deus. Este abrigo é o Espírito Santo. Este abrigo é o sangue de Jesus Cristo. E quero te dizer que este sangue de Jesus Cristo hoje é ainda a palavra de Deus. Parece uma matemática complicada, mas entra simplesmente na fé e você verá como você entende isto. É verdade, meu irmão. E hoje, qual é a ordem que o nosso profeta deu? No dia 1 de setembro de 1963, o profeta clamou e gritou dizendo: aplicai o sinal. Aplicai o sinal, aplicai o sangue, aplicai o sinal. Meus amados irmãos, que cada crente aplica o sinal, aplica o sangue, a palavra de Deus, não simplesmente nas portas e vigas da sua casa, mas aplica isto na tua vida, no teu coração, e que seja um sinal exterior visível a todos. Exatamente como quando eu uso a minha máscara contra o Covid-19, toda a gente pode ver que eu estou usando uma máscara. Não há como esconder. Toda a gente pode ver que aquele homem está mascarado, aquela mulher está mascarada. É exatamente assim. Quando você aplica o sinal, quando você coloca o sangue de Jesus Cristo sobre ti, quando você coloca a palavra de Deus na tua vida, o vizinho dirá: este é um cristão. Todo homem, aquele que trabalha contigo, lá na empresa, lá na escola, os teus colegas, lá no serviço, os teus colegas de serviço, eles poderão dizer: este homem é um cristão, esta mulher é uma cristã. Olha como ele vive, olha como ele fala, olha como ele se comporta, olha como ele veste, olha como ele ora, olha como ele ama a palavra de Deus, olha como ele ama o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está realmente mascarado. Ele realmente aplicou o sinal. Então, é o que eu posso vos dizer, meus amados irmãos. Aplica o sinal e protege-te contra este vírus de todos os séculos, que é o pecado e a incredulidade. E a tua alma será salva e você entrará na glória. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Amém.